Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Mengão aí. O Flamengo voltou de folga, né, nessa terça-feira o Flamengo folgou, nessa quarta-feira o Flamengo voltou aos treinamentos, já pensando no jogo de sábado pelo Brasileirão, que vai enfrentar o América Mineiro no Maracanã, né. O Flamengo precisa vencer esse jogo para poder chegar mais perto do líder aí que o Botafogo disparou, né. O Flamengo pode ter alguns retornos, né, como o Bruno Henrique e ainda a situação do Pedro. Pulgar ainda é meio dúvida para esse jogo. Possivelmente, dificilmente ele vai participar desse jogo contra o América Mineiro. E ainda outras notícias aqui com o Vene Casagrande, né? Então, sem enrolação, vambora para mais um vídeo aí. Vai deixando o seu like, a sua inscrição também ajuda demais. Quero deixar o SBT Rio e vambora para mais um vídeo. Vambora! Vene, eu quero saber atualizações do treino do Flamengo em relação a lesionados voltando. O que você tem de novidade, Vene? Vamos lá, segundo a apuração que a gente teve aí mais cedo, o treino foi nessa manhã, tá? E a boa notícia é o seguinte, Pedro e Bruno Henrique treinaram normalmente com os demais jogadores, ou seja, estão evoluindo bastante nas suas respectivas lesões e não devem ser problemas para o jogo de sábado contra o América Mineiro. A má notícia é que Pulgar não treinou com os demais jogadores e tem chances remotas de ser relacionado para pegar o Coelho nesse jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. E Fabrício Bruno também treinou normalmente, a gente já tinha falado aqui que ele não seria nenhum problema. E vale ressaltar o seguinte também, Fernanda Maia, Thiago Maia suspenso não vai poder entrar em campo. Então, sem Pulgar e sem Thiago Maia, a gente deve ver aí o Alan como titular pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Eu acho que já até passou da hora de ele ser titular. Já era para ter sido no último jogo. A gente viu que o Thiago Maia não foi muito bem. Chegou o momento do Alan, reforço que o São Paulo tanto pediu. Um jogador que o São Paulo gosta bastante ser titular com a camisa do Flamengo. Ô Pedrosa, essas situações assim, em que um jogador chega, tem qualidade, mas a gente entende, sempre percebe que precisa de um tempo para ele ocupar o espaço dele, para ele conquistar o espaço dele. E é numa dessas, um jogador suspenso, outro machucado, não tem opção não. Então a gente tem que colocar o cara. É numa dessas que o cara entra no time titular e não sai mais, né, Pedrosa? Fernando, e com o São Paulo isso aí tá claro que não tem esse tempo de adaptação não, senão ele não colocaria, por exemplo, o Luiz Araújo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Eu acho que ele contratou os jogadores tendo o aval da diretoria, ele mesmo dando esse aval também, pedindo a contratação. Então o cara vai chegar e vai jogar, porque toda a análise que tinha que ter sido feita foi feita antes da contratação e assim que deveria ser na maioria dos times. Mas aí no Flamengo você tem a oportunidade de ver o Alan sendo titular, que para mim é o natural, porque ele é melhor que o Thiago Maia, ele tá numa melhor fase do que até o próprio Vidal que saiu. O Alan é um jogador para realmente conquistar essa posição sem ter muito o que contestar. E aí a gente vendo os outros, observando os outros nomes em que você, Vene, destacou durante a semana, como são nomes importantes. Tirando o Pulgar que não volta, esses nomes, como a volta deles vai ser importante para o Flamengo, como o Flamengo sente a ausência desses jogadores, Vene? Sem sombra de dúvidas. Embora Bruno Henrique e Pedro não tivessem sendo titulares, digamos assim, como técnico do São Paulo, mas são opções para o segundo tempo. E a gente tem que destacar a força do elenco do Flamengo. Olha aqui, olha o nosso debate. O Pulgar não pode jogar. Em muitos clubes, isso faria uma falta absurda. Aí o São Paulo tem à sua disposição nada mais, nada menos que o Alan, que é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. No ataque, ele pode não ter o Bruno Henrique, mas tem o Everton Cebolinha, que embora não esteja rendendo muito bem com a camisa do Flamengo, mas é o Everton Cebolinha, um jogador que já foi de seleção brasileira. Ele pode não ter o Pedro, mas tem o Gabigol. É por isso que eu falo que o elenco precisa sempre ser reforçado. Muita gente questiona, o Flamengo precisa mesmo de reforços? É claro que precisa, reforço nunca é demais, justamente para isso. A gente está falando de um time que briga aí por 3 competições super importantes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então é sempre bom ter um elenco repleto ali de jogadores consagrados, jogadores que a gente considera craques. Agora, o Sampaoli, Pedrosa, a gente não pode fazer o que a gente tem de costume assim no jornalismo, que é ficar tentando especular o time que ele vai escolher. Provavelmente, na ausência de um, ele vai botar outro. O Alan a gente consegue até falar que seja, mas montar um time inteiro do Flamengo hoje fica difícil, porque a cada jogo ele faz uma leitura diferente, ele tem uma percepção diferente, ele coloca um time diferente, né? Sem dúvida, Fernanda, mas eu acho que para sábado é jogo para 3 pontos, tá? O Flamengo vai enfrentar um dos piores times do campeonato, que é o América Mineiro. Vai até ter a possibilidade de ajudar o Vasco aí, que está brigando justamente contra o América Mineiro pelo rebaixamento. Eu digo piores times
em pontuação, tá? Porque eu sempre falo que o desempenho do América não era para ser tão ruim assim quanto a pontuação traduz, mas dentro do Maracanã, com o elenco que o Flamengo tem, ainda buscando, quem sabe, encostar no Botafogo, é jogo para 3 pontos e aí ele vai entender quais são suas melhores características, quais são seus melhores jogadores para essa partida. Eu tô curioso, porque eu quero saber se ele vai botar o Pedro, se ele vai botar o Gabigol, como que ele vai armar esse time, porque teoricamente, a gente pode dizer assim, como esse jogo é no sábado e teve a semana livre, todos os jogadores vão estar 100%. Então eu tô curioso para ver como é que o Sampaoli vai escalar. Vamos falar de Vasco da Gama ou Big Boys? Bota o calendário aí, Joãozinho. Ó, Flamengo teve essa semana pra trabalhar. Eu não tô enxergando nada, vou ter que meter um walker aqui, senão eu não enxergo. Bom, vamos lá. 27, sábado, Brasileirão em casa, América. 22. 22 de 7. Dia 26, 4 dias depois, já uma batalha lá no Rio Grande do Sul contra o Grêmio. 3 dias depois, Atlético Mineiro fora de casa. Então sai do Sul direto para BH. Lá já no dia 3, já tem o Olímpia em casa pela Libertadores. 3 dias depois, tem o Cuiabá fora. Ou seja, é mais longe do que viajar para jogar com o Olímpia de repente. 4 dias depois, sai de Cuiabá, para quem conhece o mapa do Brasil, que é um pouco longe daqui lá para cima, desce tudo para ir para o Paraguai. É uma viagem, sei lá, 7, 8, 9 horas, se for direto. Deve ser voo fretado. Desgastante pra caramba. Já no dia 13, Maracanã, São Paulo. 3 dias depois, Grêmio, jogo de volta no Maraca pela Copa do Brasil. 4 dias depois, Curitiba fora. Volta lá pra baixo no mapa. Aí tem as quartas da Liberta. 23 ou 24 de agosto, no caso de passar, né? Pode ser um Fla-Flu, 2 jogos no Rio, beleza. Aí, 3 dias depois, ou 2 dias depois, Internacional, em casa. E aí o jogo de volta da Libertadores. Meus amigos e minhas amigas, aqui é para mostrar quem tem garrafa vazia para vender. Depois vem, simplesmente, o líder do campeonato, Botafogo. Que a essa altura pode estar com 20 pontos de vantagem e aquele troféu que a gente está falando aqui há 3 semanas já pode estar entregue. Porque eu acho muito difícil o Flamengo conseguir firme, com gás, Libertadores, por mais que tenha elenco, e Brasileirão. Isso aqui justifica aquilo que os treinadores falam no Brasil, a tia Flávio Amêndola. Não tem como ter perna para um calendário desse, cara. Quer começar, Amêndola? Pode ir, pode ir. Em relação a ter perna ou não, tem que ter elenco, né? Tem que ter Primeiro, elenco. você tem que ter um elenco qualificado. E para você brigar pelo Campeonato Brasileiro, junto com esse mata-mata, né, que você se encontra hoje aí na Copa do Brasil e Libertadores, você teria que iniciar bem a competição. Você perdeu, né? O time do Flamengo perdeu muitos pontos no começo da competição. E aí que está o grande detalhe. Porque perdendo muitos pontos no início, você agora está tentando tirar e não pode poupar tanto. E aí você mexe com o time, aí o time não consegue a vitória e deixa o adversário, né, que é o Botafogo, chegar, né, aumentar a distância de pontuação. Principal coisa aí é você entender o teu elenco. E aí o Flamengo tinha um elenco antes da parada ali da contratações, né? Isso. E agora você tem um novo formato que vai aumentando a possibilidade de aumentar a qualidade do seu elenco. E sabe quem pode chegar? Claudinho! O Claudinho pode chegar. Né? O Claudinho chegando junto com o De La Cruz, né? Que aí é o cara que também tem um potencial. Só que perdeu-se muito ponto lá no início da competição. Muita coisa. E agora, para tirar essa vantagem, aí tem que torcer para o adversário perder, mas o mata-mata tá ali. Então, assim, essa sequência aqui, ó, importantíssima, né? Do Flamengo e Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro e Olímpia. Principalmente essa sequência aí, ela vai definir muita coisa para o Flamengo. Para aí depois, sim, você sonhar com o Campeonato Brasileiro, porque assim, a sequência aí, o cansaço todo. Agora, o que você falou do início, da preparação, esquece, o Flamengo está preparado para... Os caras meteram uma sirene de colégio, de recreio. Que isso, estão te cerceando o direito de falar aí. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo. Nesse ponto aí que o Atirson falou sobre o calendário do Flamengo, eu concordo. É difícil o Flamengo tirar essa vantagem de 12 pontos? É muito difícil, porque o Flamengo deixou muito a desejar no começo do campeonato, né? O Guardiola, ele disse uma coisa, né?
você ganha o título nas primeiras 8 rodadas e geralmente perde o título nas 8 finais, né? Então, aqui, ó, essas 8 primeiras rodadas do Brasileirão acabou dificultando muito. O Flamengo tropeçou muito, né, nas primeiras 10 rodadas, depois teve a data FIFA, né? E aquilo, o Botafogo se aproveitou, conseguiu disparar na frente, e agora, né, que vai ser a prova de fogo, né? Esse final de julho e o mês de agosto inteiro, né? Que vai ser muito decisivo. O Flamengo vai disputar 3 competições nesse mês ainda. E aquilo, o time do Flamengo é bom, o elenco é grande e qualificado, sim. Só que vai chegar uma hora, mesmo com um elenco grande e qualificado, às vezes não dá, entendeu? Porque se a gente for pegar ali, o Flamengo consegue montar 2 times. Consegue. 2 elencos muito qualificados. Mas é aquilo. Tu tira um Arrascaeta do time, tira um Arrascaeta e Everton Ribeiro, que teoricamente são titulares desse time, ó. O Everton Ribeiro nem tanto, né? Mas eu vou botar o Ribeiro de titular, teoricamente. Aí pega o time 2, né? Ou o time das Copas, vamos dizer assim. Fazendo uma referência ao Dorival, o ano passado. O time cai muito de produção, né? Sim, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Então é aquilo. Se o De La Cruz ou o Claudinho vir, um dos dois vir, acho que o De La Cruz é meio difícil. Aí o elenco do Flamengo dá um salto de qualidade mesmo com a ausência do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, né? Então aquilo. Acho que o Claudinho vir, o Flamengo consegue dar um salto de qualidade muito grande mesmo com a ausência de Arrascaeta. Então é isso aí. Flamengo e América Mineiro. Sábado. Tinha esquecido do dia. Sábado pelo Brasileirão. É isso aí e tamo junto.